Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o signo de Câncer. É uma leitura geral, então tu pega daqui aquilo que fizer sentido com o teu momento, aquilo que ressoar com a tua história. Se não fizer sentido, vai servir em um outro momento, porque essas leituras elas são atemporais, então são válidas para quando chegares aqui. Essa leitura ela é válida também para quem tem Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Câncer. E eu sugiro que tu assista também os outros signos fortes do teu mapa, porque as mensagens elas são complementares, né? Ai, só um minutinho, que tá caindo aqui. As mensagens elas são complementares, então podem ter respostas lá que tu venhas a encontrá-las lá e não aqui, tá bom? Não te esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, porque isso possibilita para que a mensagem chegue a mais pessoas que precisem ouvi-la, ainda que ela não sirva para ti, tá bom? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o meu contato de WhatsApp, então se tu precisar de uma leitura, me chama ali e a gente conversa. Então vamos lá. Energia que vai reger, guiar, direcionar, Escorpião, Câncer. Câncer. Energias para Câncer, próximos dias. Por favor, tarô. 2 de copas. Mais uma. Pagem de paus. Aqui eu vejo a alegria do encontro. Isso aqui. Porque aqui a gente tem um 3 de copas aqui no fundo. É muito aquela situação onde tu encontra uma pessoa aqui, onde tu começa uma conversa, onde tu tem um primeiro encontro, onde tem aquele primeiro contato aqui com uma pessoa com uma energia bastante interessante, bastante aqui envolvente. Eu vejo que tem alguma coisa que tu possa sentir, por exemplo, uma familiaridade. Então assim, poxa, fazia tempo que eu queria conversar com uma pessoa assim, fazia tempo que eu queria essa energia perto de mim, fazia tempo que eu queria uma pessoa desse jeito, assim, na minha vida. E isso aqui é uma coisa que é tipo assim, ó, parece que alguém até que já cuidava a tua vida. Parece que alguém até que já sabia onde te encontrar, alguém que já sabia, que já te conhecia. E pode de fato ser isso, tá? Então se não chegou, se não tem ninguém na tua vida ainda, pode ser muito uma energia que vem para os próximos dias, é uma energia de alguém aqui que já, tipo, como se alguém que já viesse assim, cuidando dos teus passos, meio que te observando aqui. Talvez aquela coisa de te observava, mas até agora não teve coragem de se aproximar, e aqui eu vejo uma aproximação. Pode ser tua também com relação a alguém, né? 5 de paus entendi. E o diabo, tá. Isso aqui a gente tá falando para alguns, por exemplo, de uma situação que assim, tem alguém aqui que observa, ou tu observa esse alguém, mas não tem coragem de se aproximar. Tem uma vontade, mas assim, isso ainda é muito pequeno, isso ainda é muito inicial, isso ainda é muito pouco para fazer o movimento de aproximação aqui. Porque aqui eu tenho 5 de paus e o diabo. Então, quer dizer, é alguém aqui que está em conflito com relação àquilo que sente, por conta dos medos, das inseguranças, ou a gente fala ainda de, por exemplo, um conflito que possa ter acontecido entre as pessoas aqui e não tenha havido coragem de acontecer a aproximação aqui, não tenha havido coragem de reaproximar. Vamos ver o que mais. Vou clarificar com esse aqui. Por favor, clarifica essa energia do que a gente está falando. 10 de copas e o imperador. Tá, o que acontece aqui? Eu vejo muito uma pessoa, uma situação aqui com uma energia de controle. 10 de copas e o imperador. Aqui tem uma energia de controle. Então, assim, por mais que a pessoa sinta
goste da outra, queira conversar, queira voltar no assunto, queira discutir o que aconteceu, ela também tem essa coisa do controle. Então precisa controlar, primeiro porque tem uma insegurança, porque tem um medo, porque pode ter acontecido aqui uma desavença entre essas pessoas, e existe muito essa energia aqui de imperador. Eu sinto muito uma coisa de um orgulho, do ter o controle da situação e não tá conseguindo contornar. Porque a gente fala de alguém que tenta controlar os próprios sentimentos. Vamos ver o que mais. Energia para Pagem de Ouros. Aqui eu vejo muito uma energia de imaturidade. A gente não fala de uma pessoa imatura na idade, uma pessoa que viveu pouco, mas a gente fala de alguém que nunca lidou com determinadas situações. Então é muito aquela coisa de uma pessoa que passou por situações outras e que assim nunca teve um sentimento real ali. Então com muita facilidade virava as costas e partia, vira as costas. Ah, não, essa pessoa me falou coisas que eu não admito, são coisas que eu não tô falando para passar por cima de valores importantes, mas tô falando muito aquela coisa da liquidez das coisas. Não é fluidez. É uma coisa efêmera, assim, de simplesmente deixar pra lá. Ah, deixa pra lá. Ah, passou, tá bom. Não vou esperar, não vou me envolver nisso. Já vi que não vai acontecer da forma que eu esperava. A pessoa fez uma coisa que eu não gostava, falou de um jeito que não me agradou. Então pronto, eu vou virar as costas e vou embora. Então é uma pessoa que nunca permaneceu muito nos lugares. Ah, nunca teve uma relação muito longa, nunca tem amigos, mas tudo é uma coisa meio superficial, pode ser. Porque eu vejo que não tem muito a ver com a amizade aqui. Tem mais a ver com essa coisa afetiva, que esse 2 de copas não me permite muito espaço para dizer que isso aqui não está relacionado a alguém. Só que eu sinto muito essa questão aqui. Tem uma certa imaturidade em lidar com um sentimento, lidar com aquilo que está sentindo no momento. Porque é muito isso. Não me agradei, eu vou embora. Tem uma coisa meio mimada assim. Ah, não gostei, eu tô indo. Só que aqui é diferente. Aqui é alguém que tá com medo do que tá sentindo. Sempre teve o controle das coisas, eu mando em tudo, eu controlo tudo, controlo o que eu sinto, controlo tudo, mas aqui não tá conseguindo. Então é uma pessoa que pode encontrar formas aqui, alternativas até de lidar com o sentimento. Porque tem aqui uma coisa de uma... Eu dei o meu melhor, talvez, e aí eu me retiro, sabe? Tem muito uma coisa, eu tô vendo muito uma coisa de um orgulho. Três de espadas, tá vendo? Aqui tem um orgulho ferido. Aqui tem alguém que tá com orgulho ferido e tipo assim, não é só pelo orgulho, tem um orgulho ferido, tem essa questão aqui do controle das coisas, mas tem muito isso de não saber lidar com a situação. Então assim, tu lida com alguém, talvez que nunca se relacionou profundamente com alguém, e mesmo que tenha feito, não é um sentimento aqui comum, né? Não é uma coisa conhecida pela intensidade, né? Pelo que, não sei, pelo envolvimento, porque aqui eu vejo uma solidão. É tipo assim, alguém acostumado a ser sozinho. E quando se depara com um sentimento desse tamanho, não consegue lidar, não sabe como lidar, não sabe o que fazer, tá? Tá. Eu vejo aqui que nessa situação pode ser alguém que se fechou. Então, assim, além de ser naturalmente uma pessoa que tá me incomodando, ser naturalmente uma pessoa solitária, que tem esse costume de de não permanecer nas coisas, de não saber lidar com os conflitos, também é uma pessoa que se fechou diante disso aqui que aconteceu. Então é uma pessoa que não ficou ali disponível, acessível para uma conversa. Na medida que as coisas aconteceram, a pessoa virou as costas e foi embora. Não vou dar nem chance, não vou dar nem chance de conversa. Eu vou simplesmente virar as costas aqui. Ah, não é do meu jeito, eu não quero. Tô te falando, tem muito uma coisa aqui de imaturidade. Todos os páginas estão aqui. Página de espadas,
O pajem de copas, o pajem de ouro, todos os pajens estão aqui, tá? Tem alguém lidando de uma forma bem mimada com uma situação aqui, que é bem mais profunda. Que mais? Não, mimado que eu quero dizer, não necessariamente que seja uma pessoa assim, que nunca passou por coisas na vida, que não é sobre isso, mas é muito uma pessoa que não aprofunda muito as relações. 6 de paus. Vencendo esses conflitos. Tá, que mais? É como se inicialmente aqui até alguém achasse que estava fazendo a coisa certa. Mas ao permanecer os conflitos aqui, vai precisar revisar algumas coisas. Percebe-se que nessa situação não há muito esse controle, né? Perde-se o controle, então é preciso voltar atrás. Porque aqui eu vejo que tem alguém que vence esses conflitos, que vence essa imaturidade em lidar com essa situação e precisa olhar para isso de uma outra forma. Tipo, olhar para si mesmo, sabe? Não é nem para a situação, mas olhar para si mesmo. Como é que eu ajo diante de tal situação, sabe? É nesse sentido. Aqui, a gente fala de ciclos que se repetem, então, ciclos que se encerram. Então, esse ciclo de controlar aqui as coisas e de achar que pode vir as costas e que pode mandar e desmandar no sentimento, é uma coisa que está sendo quebrada aqui dentro da pessoa. Até porque tem alguém que é como se isso aqui fosse alguém que precisasse, obrigatoriamente, olhar para essa situação por uma perspectiva mais distante, mais amplo. Precisa ampliar aqui o olhar, precisa amplificar aqui um pouco a visão para que consiga lidar com isso, porque não é igual a coisas que foram vivenciadas antes. Então é importante entender que aqui existe um elo, que existe um vínculo, existe um elo maior, existe algo que precisa ser trabalhado. De novo, essa energia de eremita. Antes só do que mal acompanhado. Tchau, vira as costas, bate a porta. Mas aqui não é assim. Aqui não é assim que vai acontecer. Então eu vejo que esse isolamento que estava acontecendo, esse silenciamento aqui, ele é quebrado. O que estamos falando? O Cavaleiro de Espadas, ele é justamente uma carta que fala de novidades aqui. Vem novidades nessa história. Então não vai ficar assim. Para quem tá pensando, encerrou, não sei o que, tá sofrido, tá? Tem novidades aqui que chegam nessa história, um ciclo que, a renovação aqui das coisas. É muito porque alguém aqui quebrou a cara. Eu vou conseguir, vou virar as costas e vou embora. Não, vai não. O que mais que Câncer precisa saber? A justiça. É como se fosse aqui uma lição moral até para a pessoa, né? É claro que a gente precisa entender que a gente não está falando de alguém que lida com uma situação que é tóxica, que fez mal, sabe, a gente não está falando disso, a gente está falando de uma situação de alguém que controla um sentimento porque não sabe lidar com ele. Então é uma situação de alguém que se depara com, por exemplo, alguém dizendo não e não aceita um não, então a pessoa... A torre. É muito aquilo, as certezas aqui sendo quebradas. Eu tenho certeza, eu sou assim, não sei o quê. Todas as certezas aqui sendo quebradas. Então isso aqui também é um momento de reconstrução. Isso torna as coisas um pouco mais complexas. Então não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Tem cartas importantes aqui, como eu tô te falando, tem a carta do mundo. Então é um ciclo aqui de uma percepção de vida completamente diferente. É como se fosse aquele momento, sei lá, o retorno de Saturno aqui. Para alguém, onde precisa revisar muitas coisas, uma consciência ampliada aqui, uma visão ampliada das coisas, precisa ter um novo ponto de vista aqui para conseguir lidar com isso. Então, assim, naturalmente algumas certezas estão sendo quebradas, junto com esse coração partido, outras coisas se partiram aqui também, tá? Essa rigidez em lidar com as coisas da mesma forma sempre, sendo que a vida ela não segue regras e ela não aceita determinadas regras, né? Tem coisas que a gente consegue lidar desse jeito, mas tem outras coisas que não vai se conseguir. Aqui caiu a rainha de ouros. Mais uma. 10 de espadas e a carta da força.
aqui eu vi instintos primitivos. É, que seja, até pode ser, mas é muito aquela coisa do controlar os instintos aqui. Eu vejo uma força muito grande também em, tipo assim, conquistar aquilo que quer, né? Então, quando passa esse momento inicial aqui de controle, de eu vou fazer do meu jeito e azar do que eu tô sentindo, isso vai passar, é muito uma coisa ilusória. Não, não é assim, vou ter que voltar atrás. E é claro que para voltar atrás, essa energia de imperador aqui meio empacado, é muito difícil. Demora muito para tomar uma decisão para um lado diferente, mas eu vejo que tem outras coisas que impulsionam aqui e que fazem com que essa pessoa precise voltar atrás, pedir desculpa ou mesmo permitir que uma conversa aconteça. Eu vejo aqui também uma recuperação que alguém passa depois de uma ruptura importante aqui, porque é como se tu estivesse passando por um momento de dificuldade, que talvez foi o que ocasionou essa discordância aqui em algum um ponto com essa pessoa, mas que, tipo assim, aqui é o momento onde tu te recupera dessas coisas. É o momento onde tu passa a, de novo, entender a força que tu tem e como é que tu pode agir aqui. Porque eu vejo que tem um momento difícil que finaliza aqui. Porque essa torre desestrutura independente de onde ela aconteça. Né? Ela desestruturou um pouco aqui. Então eu te vejo no momento de reconstruir e reestruturar as coisas. O que a gente está falando? Por isso que eu te digo que vem aqui uma novidade no teu caminho. Ó, a carta dos namorados e aqui essa carta do 9 de paus, 3 de copas. Então, assim, essa situação, ela nunca foi embora de fato da tua vida, né? Essa torre, ela acontece muito nesse sentido das percepções. Hoje a gente tá falando de uma outra história aqui que finalizou, uma outra situação que finaliza aqui e é onde alguém tá retomando as próprias forças. Então, assim, aqui, isso te tirou um pouco da tua força mesmo, de persistir em alguma coisa, da tua força mesmo de lutar por alguma coisa. Eu te vejo aqui retomando a tua força, talvez a autoconfiança, né? Tem uma autoconfiança aqui também que volta a acontecer. Eu te vejo em recuperação, é isso. E não só a recuperação tua, mas eu vejo a recuperação de um relacionamento aqui. A recuperação de uma união. O que mais Câncer precisa saber? Energias finais para Câncer sobre essa história. Ó, o Rei de Espadas e o Rei de Ouros. O que acontece aqui? Para alguns, a gente fala de uma situação aqui de triângulo amoroso. Eu senti essa energia, mas eu não tinha muitas provas aqui ainda. Agora sim, a gente fala de uma situação de triângulo amoroso, tá? Para alguns, sim, onde alguém precisava finalizar uma situação. É muito aquela coisa que tava ali tudo muito bagunçado, né? Tudo muito na energia de outra pessoa. E aí se aproxima uma situação aqui, tu não consegue lidar com ela. É mais ou menos isso. Eu te vejo aqui retomando a tua força, finalizando algumas coisas importantes. E aí, nesse sentido, consegue se reconstruir alguma coisa que tentou se construir lá atrás, mas se construiu em bases que não eram sólidas. Né? Ainda não havia sido finalizada uma situação, então não tinha espaço aqui para começar alguma coisa nesse âmbito, nesse nível aqui, porque esse nível é de algo mais elevado, não é algo qualquer, tá? O que mais? O louco, a rainha de espadas. Isso aqui é uma coisa que me parece muito algo que tu já sente, que tu já percebe, que essa era uma das condições aqui. É muito aquela sensação assim, parece que o outro sabe o que está acontecendo, parece que reflete tudo assim, reflete, né, uma história na outra e não se consegue muito entender. Então, talvez aqui alguns tenham aceitado, assim, aceito um afastamento, até por essa questão, preciso começar um novo ciclo primeiro, naquele sentido de estar só também, de comandar a minha própria vida, para depois então eu me abrir para outras coisas. Que tem um novo ciclo e uma fase muito de alguém que vai pensar muito nos passos que vai dar aqui. Mas eu vejo que essa situação é meio que aquilo de a vida te colocando algo ali muito bom, inesperado e muito bom. Do que a gente tá falando? Ó, a rainha de taças.
É muito um novo momento na tua vida, o louco. Então, assim, tem um novo amor para ser vivido aqui. Mas é claro que eu te vejo muito nesse momento de precisar reorganizar a vida, de retomar a tua força para depois, então, tu poder voltar nisso aqui. Eu não sei, a gente falou em duas pessoas, dois momentos, ficou as coisas meio confusas, mas pega o lado que fizer sentido para ti. Tá vendo? Aqui, essa situação que ela retorna para tua vida, 6 de pentáculos, 6 de ouros. É o golpe de sorte da vida, é a mudança aqui na situação. Talvez tu achou que tinha perdido aquela história porque não havia finalizado outra, porque tinha alguma coisa para resolver na tua vida que tu ainda não tinha conseguido. Tinha essa situação aqui de estar se sentindo meio fraco, meio incapacitado, tinham coisas que precisavam ser feitas. Então não estava totalmente aberto para viver alguma coisa. E nesse sentido aqui, é muito fácil ter um conflito, né? Porque tu não tá inteiro ali naquela história, tu não tá inteiro para resolver aquilo. Então talvez tu tenha deixado passar algumas coisas justamente por ter reconhecido que naquele momento tu não conseguia lidar com aquilo. Só que aqui eu vejo justamente novidades nessa história, porque as coisas estão ganhando um outro sentido, tem decisões que estão sendo tomadas, então vem aqui uma novidade até para te fortalecer e tomar as decisões que precisam ser tomadas. Com a coisa mais estruturada, é como se tivesse tudo muito bagunçado. Aqui a coisa está mais estruturada, então isso retorna justamente para te dar uma força e um impulso aqui para dar continuidade. Tá bom? É o que eu vejo para vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.